E uma das coisas que nós temos aqui é justamente essa revolução tecnológica que vem para mudar novamente este mundo. O Bernardo é estudante de tecnologia, nós temos outros estudantes de tecnologia aqui, só que tem muita gente, mesmo da igreja, mesmo da minha empresa, que não fazem ideia, né? E eu gostaria de convidar o Denis para falar um pouco para a gente. O Denis é um amigo recente. O currículo dele, eu acho que passou aqui algumas vezes. Ele é arquiteto, ele é professor universitário, ele é empreendedor, empresário. Assim, de todas as características, né, que compõem o currículo dele, eu acho que eu queria ressaltar, ele é uma pessoa criativa, né, e inquieta. Ele está sempre pensando nas coisas, e do pouco que eu te conheço, viu? É um grande curioso, né? E ele vai falar um pouquinho das curiosidades que ele pesquisou agora para nós. Obrigado, pessoal. Bom dia, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Queria só saber se o Marcelo já está com a minha apresentação aí no esquema. Muito bom, Marcelo, muito bom. Como disse, sou muito grato por estar aqui com vocês. O Satoshi já comentou algumas coisas aí sobre mim, né? Mas eu trouxe para compartilhar para vocês um assunto que é um assunto muito atual. E quando a gente fala de um assunto muito atual, a gente corre o risco de ter novidades na semana que vem, né? Então, é uma coisa que é muito dinâmica hoje em dia, esse tema que a gente vai falar um pouco aqui com vocês. O tema é Eu, Você e o Chat GPT, né? Talvez você não conheça ainda essa ferramenta, essa tecnologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, e é normal também, porque isso é uma novidade, né, no nosso meio. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, e vamos falar sobre o que a tecnologia hoje ela interfere, ou ela avança, né, de forma indiscriminada, muitas vezes, dentro da nossa carreira, nossas profissões e tudo mais, né? Coincidentemente, essa semana aqui, duas coisas aconteceram, né? A gente teve um fórum no Rio de Janeiro que um dos fundadores do Chat esteve em São Paulo, esteve, na verdade, no Rio de Janeiro, né? E ele comentou sobre os desafios do Chat GPT, na realidade, na questão profissional e na quantidade de pessoas que, eventualmente, podem perder o emprego através da utilização da inteligência artificial. Mas também comentou sobre o grau de evolução, vamos dizer assim, que alguns profissionais vão ter diante disso também, né? O grau de praticidade que essa ferramenta pode oferecer para a gente. Então, nós vamos seguir um pouco aqui. Falando um pouquinho sobre como é que esse assunto chegou na minha vida, né? Eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? Mas, em 7 de março de 2020, eu estava voltando de uma viagem com a minha esposa. Chegamos aqui, em São Paulo, e uma semana depois, foi mais ou menos dia 14, 16 de março de 2020, teve a contingência sanitária por conta da Covid, né? Muitas pessoas tiveram, assim, situações muito complexas relacionadas à Covid, de saúde, parentes, amigos e tudo mais. Mas eu me vi numa situação um pouco voltada para o lado profissional, né? Eu era professor, né? Então, dava aula. Eu era dono de escola, né? Eu era pai de dois filhos estudando dentro de casa quando aconteceu a contingência. Então, assim, eu estudava, eu era professor, eu era dono de escola e meus 2 filhos estudavam dentro de casa, né? Aí eu comecei a pensar assim, puxa, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Porque eu fui afetado no aspecto profissional, pessoal, de muitas formas, né? Eu preciso estudar um pouco mais como é que isso vai acontecer, né? E aí a minha outra empresa também é uma empresa que abre loja, e tudo estava fechado, né? Então eu fiquei um pouco à toa nesse período, né? Que foi bom também para dar uma descansada. Mas todo mundo começou a estudar dentro de casa, e a gente viu que, nesses 2 anos que se passou essa contingência, um avanço tecnológico muito grande em diversas áreas, né? Então, hoje, nas nossas empresas, a gente, assim, tem reuniões presenciais? Tem reuniões presenciais, mas aquela maioria das reuniões que a gente tinha, que se deslocava 1 hora para ir para lá e voltar, não sei o quê, hoje a gente tem plataformas
que facilitam demais nossa vida em relação a isso. Então, esse período da pandemia deu um avanço diferente na parte tecnológica, nos ambientes profissionais e pessoais das pessoas também. Quando a gente fala de tecnologia, é muito interessante, né? Assim, as tecnologias mudam o tempo todo, né? Então, não sei se você já viu isso daqui, algumas pessoas com certeza não viram. Isso aqui os incas utilizavam, né? Era um mimeógrafo. Minha mãe era professora do ensino primário, né? Na época era primário, do Estado. Então, em casa, a gente tinha um mimeógrafo. E no dia que rolava a impressão, sei lá como chama, mimeografar, as provas, era um espetáculo, né? A gente pegava lá cheiro de álcool na casa toda, era folha secando em todo o sofá, era muito legal. Mas era uma tecnologia, era uma forma, era um meio, né, de se fazer uma cópia de forma mais barata, de forma mais simples. Na época, eu não lembro se Xerox era mais caro ou não, enfim, né? Nem tinha, né? Nem tinha. Tá vendo? Tem gente da minha idade aqui, né? Isso aí. E aí as coisas vão mudando, né? Então, aí a gente teve internet de escada, que foi legal também, né? Era muito legal, fazer um barulhinho top. Aí o Wi-Fi, GPS. Cara, eu acho que assim, GPS é uma das evoluções tecnológicas que eu mais assim sou fã. Porque lá atrás, eu era estagiário de uma empresa que ficava em Santo Amaro, perto do Borba Gato. E eu era estagiário, né? Estagiário é estagiário. Aí meu chefe falava assim, ó, vai lá em um bairro Santa Terezinha, na Zona Norte, pegar a lâmpada e trazer para cá. Nós estamos falando de extremo da Zona Sul para o extremo da Zona Norte, com guia de papel, né? Então, exatamente, era uma loucura. Né? E o GPS, e aí assim, né, nós vamos ver um pouquinho depois sobre essa questão de como isso muda, né? Mas o GPS hoje nos ajuda nisso, ajuda a gente a utilizar ruas que a gente não utilizava. A gente só sabia um caminho para chegar muitas vezes num lugar. E o GPS ele fez com que a gente utilize outras ruas para chegar ao mesmo lugar. Isso significa que, se não existisse GPS, o trânsito estaria muito pior do que está hoje. Porque nós estaríamos todo mundo utilizando as mesmas ruas. Por outro lado, como existe o GPS, a gente utiliza ruas de menor movimento, que impede, muitas vezes, hoje em dia, das crianças, das pessoas conviverem mais do lado de fora, porque tem mais movimento de carro. Nós vamos ver justamente sobre isso, esse paradoxo da tecnologia, que ela vem e ajuda a gente num lado e depois a gente tem que arcar com algumas consequências também. Olha, plataformas todas de streaming que existem, né? Nós, os mais antigos aqui, tem gente nova, eu vou explicar também, como os incas assistiam filme há um tempo atrás. Eles iam numa locadora a pé, não era de Uber, não tinha alguém que entregasse, eles iam a pé, aí eles chegavam lá, viam se tinha o vídeo ou não, que eles queriam, porque podia não ter também, acontecia. Alugavam, tinha que entregar depois rebobinado, né? Então, era um desafio mesmo, né? Os músicos, por exemplo, vêm hoje também como um desafio a questão do Spotify, que tem seu lado super positivo, tem seus lados também que interferem em algum momento as produções. Mas nós estamos vivendo agora um momento de outras tecnologias, né? E essas tecnologias, elas carregam dentro dela mudanças diferentes do que a gente está até o momento acostumado, né? Então, por exemplo, a gente tem a Tesla, que é uma indústria automotiva, a indústria automotiva de maior valor no mundo, e ela faz carros para serem autônomos, carros que não precisam necessariamente de alguém dirigindo ele o tempo todo, né? Isso, aí vem aquela coisa também, né, do que nós chamamos de futurismo, né? Poxa, vamos imaginar que todos os carros vão ser autônomos. Legal, então não vai ter mais acidente de carro? Pode ser que não tenha, vai cair bastante. Bom também. Aí o que vai acontecer? Então se não tem acidente de carro, como é que vai ficar as seguradoras? Vai ter que repensar o modelo de negócio dos caras. Tá bom. Se não tem acidente de carro, a segunda maior fonte, não sei se vocês sabem, de doação de órgãos para pessoas que precisam, é pessoas que morrem em acidentes de carro. Então não vai ter mais órgão. Como é que vai ficar essa pessoa que precisa do órgão? Né? E esse o momento que a gente está vivendo. É por isso que a gente fala assim, que vocês vão ver um gráfico um pouco depois, que a curva de tecnologia que nós vamos viver nos próximos 5, 6, 7 anos é completamente diferente do que a gente já viveu até agora.
E aí tem as tecnologias, as inteligências artificiais, que eu listei algumas aqui para vocês, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ChatGPT. E eu listei mais um monte que está em desenvolvimento, né? De criar vídeo, de criar logotipo, de criar uma série de coisas. Estão todas em desenvolvimento aqui. Quem se inscreveu, depois eu posso enviar, quem quiser, de repente, enviar essa lista inteira para você depois ir lá, dar uma testadinha, ver cada uma. É bem legal. O que eu quis dizer da tecnologia é isso aqui nesse momento. Ó. A gente viveu esse gráfico até agora. Só que nós estamos experimentando, a partir de agora, uma série de outras coisas que vai impulsionar essa nossa tecnologia. Por quê? Porque as coisas estão ficando... tudo está ficando mais rápido, né? Então, quando você tem um computador que consegue processar algo muito mais rápido do que você tinha antes, você tem uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai criar uma outra coisa com uma velocidade muito maior. Quando a gente fala de 5G, né, alguns caras já estão até falando de 6G, né, mas o 5G ele dá uma velocidade tão assim diferenciada para a questão dos dados, né, do movimento dos dados, que isso faz com que as coisas realmente comecem a acontecer de forma diferente. E é isso que nós vamos presenciar nos próximos tempos aqui, né? Nós temos que ficar bastante atentos a isso também. É um desafio para todo mundo, né, pessoal? Assim, porque tem pessoas que têm mais facilidades para isso, tem outras que não têm, né? Mas é um desafio para todos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o ChatGPT. Tem um QR Code aqui. Se você ainda não viu, pode ser que você não tenha baixado, ou não, baixado não, né? Na verdade, acessado e tudo mais. É uma coisa bem interessante, eu acho que... E eu vou mostrar algumas coisinhas sobre ele aqui, né? A carinha dele no desktop, né? Ele é assim, né? E aí, qual que é a diferença disso para o atendimento da Vivo, que você liga lá, ele fala, olá, não sei o quê. O ChatGPT, essa tecnologia de inteligência artificial, ele é uma conversa sobre diversos assuntos. E ele é um processo que vai evoluindo no caminho da solução que você está precisando. Eu trouxe aqui, ó, um videozinho, né? Que eu fui fazendo umas simulações aqui. É que você não vai conseguir entender muito bem aqui, mas tá. O que eu pedi? Eu falei assim, ó, fala um pouco sobre o Machado de Assis para mim. Aí ele falou. Eu falei assim, olha, fala um pouco menos. Eu preciso que seja menor. Ele mudou. Aí eu falei assim, cara, acrescenta um conteúdo para mim de Dom Casmurro. Ele foi lá e acrescentou. Quer dizer, essa é a conversa do chat. Não é uma busca como a gente estava acostumado no Google, que você ia lá, via uma página de alguém. Não, isso é uma criação automática que ele está fazendo aqui. Tá? Aí, eu perguntei para ele outra coisa. Né? Eu falei assim, olha, eu não quero arrumar briga com os advogados aqui, porque advogado é a pior pessoa para arrumar briga. Né? Mas, eu pedi para ele assim, olha, faz um contrato entre empresas, que eu quero pintar a minha empresa. Ele começou a fazer o contrato inteiro. Só que aí, eu falei para ele assim, ó, vocês vão ver aí, não preciso de uma cláusula de confidencialidade, porque você vai pintar a mesma coisa. Então, retira a cláusula de confidencialidade e coloca uma cláusula de segurança, para eu não ter problema de você se machucar e tudo mais. Ele foi lá e fez, inteiro. Nessa velocidade, não, né? É um pouquinho mais devagar, porque eu fiz mais rápido só para a gente poder não perder tempo aqui. Eu pedi, sabe o que também? Ó, um pedido de desculpa para o meu colega de trabalho, o Gabriel. Vacilei com ele. Ele fez o pedido. Só que eu falei, ele fez o pedido inteiro, eu falei assim, mas você está muito formal. Aí ele já começou outro, ó. Preciso te dizer que vacilei contigo. Né? Então ele já começa de forma mais... assim. Profissionalmente, eu uso muito também. Por quê? Porque às vezes eu presto serviço para uma determinada empresa e eu posso prestar serviço para todas as empresas daquele mesmo segmento. Então, o que eu peço para ele muitas vezes me procurar? Procura para mim, olha, os 10 maiores produtores de implementos agrícolas do Brasil. Ele vai lá e procura. Então, eu chego para a minha equipe e falo assim, ó, entre em contato com essa aqui, vai lá no meu LinkedIn, vê se eu tenho contato com esses caras e tudo mais e tal. Então, assim, coisas que a gente fazia que demorava muito, agora vai demorar muito pouco com ferramentas como essa. Na terça-feira agora, eu estava dando uma aula, na universidade onde eu dou aula,
E aí eu estava numa matéria que chama Smart Goals. É uma coisa completamente, né, específica ali. E esse SMART é uma sigla de nomes, ou melhor, de palavras em inglês, né? E aí eu dei a dinâmica, estava conversando com os caras e tal, falei assim, pensei na última hora, assim, sabe? Quer saber? Eu vou fazer um quiz. Um quiz para eles saber se esses caras sabem que o S é de specific, o M e tal, né? Só que assim, você imagina se eu fosse fazer esse quiz, quanto tempo eu ia levar? 40 minutos, talvez, porque eu ia ter que fazer assim, específica, aí eu ia falar super, ou não sei o quê, eu ia ter que achar 4 termos em inglês que comecem com S, que façam algum sentido. Aí que eu coloquei, chat, o que é Smart Goal? Pau. Legal. Faz um quiz para mim, para eu saber a inicial de cada um desses. Tá? Claro. 3 segundos depois, todo o quiz pronto para eu fazer. Então, são essas coisas que, quando se fala de perder emprego ou não sei o que lá, são trabalhos que, eventualmente, eram feitos por pessoas que tomavam muito tempo delas, né? E para atingir uma determinada finalidade, essas inteligências vão suprir essas necessidades que a gente está falando. Nesse período da pandemia, eu fiz um mestrado na área de educação. Né? E aí, justamente a questão da inteligência artificial foi tema do meu trabalho também. Né? Então, assim, só uns insights para quem está na educação, para a gente poder entender isso, a gente vai entrar com mais detalhes em outro momento. São coisas que vão acontecer com a inteligência artificial aplicada à educação. Personalização do ensino, completa. Né? Isso é possível acontecer já hoje. Né? Avaliação automatizada, a gente não precisa mais pensar que nós vamos ter um período de provas, uma coisa que vai ter um momento específico e tudo mais. Tudo bem que, assim, vamos fazer um disclaimer aqui, né? A velocidade da internet, da tecnologia que chega na nossa casa é diferente da velocidade que chega no governo, na verdade, na velocidade que vai chegar no Enem. Então, assim, você, jovem, adolescente e tudo mais, que acha que vai colocar lá no chat, faça uma redação, e ele vai fazer perfeita. Vai chegar um determinado momento que você não vai ter ele na mão para você conseguir fazer isso. Então, você precisa aprender a fazer. Né? Gamificação, obviamente, e aprendizagem baseada em projetos. Né? Isso é uma coisa que já existe, né? Mas é uma coisa de forma mais manual. Né? Então, a aprendizagem em projetos é quando você põe um foco em uma determinada situação e você insere dentro desse caminho, né, o currículo, a grade curricular que você precisa transmitir. E os desafios, né, da inteligência artificial na educação? São vários. Né? Primeiro é a atualização dos professores. Né? A gente precisa entender isso como um ponto realmente muito importante. Segundo, a questão ética. Quem é que, se a pessoa não vai ter a possibilidade de aprender ou de fazer e tudo mais, como é que isso vai ficar? Né? Proteção de dados, isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque a gente às vezes não percebe o quanto a gente oferece de dados para a gente conseguir informação também. Né? Isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. E a humanização, continuar com a humanização. Uma das coisas que tem mais valor realmente na educação é quando a professora ou o professor pega um aluno, estou falando mais do ensino fundamental, pega um aluno e consegue identificar o que ele está passando de dificuldade e chamar o pai e a mãe para conversar. Isso é a beleza, né, da educação. A gente aprende com pessoas. Né? Até as máquinas aprendem com pessoas. Né? Algumas reflexões finais para a gente pensar um pouco sobre isso. Né? São os paradoxos relacionados à tecnologia. Né? A tecnologia ela tem que ser sempre o meio para a gente conseguir alguma coisa, e não a finalidade. Se a gente quer comprar uma pizza, a gente pode utilizar a tecnologia para comprar pizza através de um sistema de entrega. Né? A gente quer ir se deslocar de um lugar para o outro, a gente pode utilizar um Uber 99, o que for. Né? Então, a gente tem que entender, e o chat, as inteligências artificiais, elas são um meio para a gente conseguir coisas mais rápidas, coisas eventualmente melhores, mas não quer dizer que ela vai ser exatamente o que a gente precisa.
Mas o fato é que a gente não pode perder de vista é essa troca. É quando a gente é o meio e ela é a finalidade. Esse é o grande perigo que os grandes estudiosos da inteligência artificial relatam, né? Que a gente ouve de vez em quando e fala assim, o cara que era o responsável por inteligência artificial do Google deixou o Google porque achou que era... É quando a gente para de colocar ela como meio e coloca ela como uma finalidade. Né? Para exemplificar isso, né, pessoal, não estou querendo criar uma polêmica aqui, mas lembra lá dos filmes Exterminador do Futuro, ficção óbvia, né? Matrix, né? Aquelas realidades que são mostradas ali são mostradas quando há essa inversão, né? Quando o ser humano ele vira o meio para se conseguir alguma coisa relacionada à tecnologia. Ela tem que nos servir, não a gente servir ela, né? E aí esse é um dilema que também acontece e a gente se pega o tempo todo, né? A gente muitas vezes também, né? Já entrando no outro aspecto, a gente assim dedica para ela muita coisa mais do que nós precisaríamos. Há um tempo atrás, né? A gente tinha pouca informação e muito tempo. Hoje, a gente tem muita informação e pouco tempo. Né? Então, a gente está se dedicando muito a buscar bastante coisa de informação e tudo mais, e a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado com isso, porque alimentar a nossa... Existe um negócio chamado ócio criativo. Né? Quando o tempo todo a gente está colocando informação dentro da nossa cabeça, a gente tem a tendência a criar menos. Existe essa tendência, porque a gente cria a partir do ócio. Né? Então, que é ficar sem fazer nada. Né? Então, esse é um tema também que a gente tem que ficar muito atento a isso. Como a gente já falou, informações que a gente disponibiliza. Foi louvável, na época da pandemia, quando os professores, por exemplo, colocaram vídeos no YouTube, né, para os alunos e tudo mais e tal. Só que, dentro desse ambiente, né, e aí que vem os cuidados que a gente tem que pensar, não era 100% o ambiente ideal para qualquer criança assistir um vídeo do professor ali e, na sequência, ver uma coisa que, de repente, não tinha nada a ver com ele. Né? E já entrando um pouquinho até um pouquinho do que nossos colegas depois vão falar, né, sobre a questão da individualização do indivíduo, o chat ele vai te responder, né? Mas será que a minha resposta lá para o meu sócio, lá, né, para o Gabriel, que eu coloquei ali, né, será que seria essa mesmo? Né, eu acho que eu precisaria personalizar isso, porque não dá para ele entender a minha essência, a minha individualidade. Né? Então, é algo que a gente também tem que entender como valor. Né? E, para concluir, né, eu pedi uma ajuda também para o chat, né, lógico, porque eu falei assim, nossa, eu quero terminar com uma palavra bacana e dizer o seguinte, que independente do que a gente for fazer, com tecnologia ou sem tecnologia, a gente tem que fazer de uma certa forma. Aí eu pedi para ele me ajudar no final da minha apresentação aqui. E aí vamos ver o que ele me produziu. Só para você, ficou um pouquinho maior aqui para você enxergar. Né? O que eu quero deixar como mensagem final é que, independente de tudo que a gente for fazer, com tecnologia ou sem, né, que a gente se mantenha aí o nosso pensamento de forma adequada, porque se a gente fizer isso, a gente vai conseguir transformar essas coisas e colocar isso para o bem de todos nós. Né? E, ao final, ele escreveu, espero que isso te ajude a concluir sua apresentação de forma impactante. Se você precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Até mais. Obrigado, pessoal.